Boa tarde, meninas. Como eu tinha prometido para vocês, então, hoje nós vamos trabalhar uma técnica diferente. A gente chama ela do lixo ao luxo, porque depois de pronta ela fica, dependendo dos tecidos que a gente usar para compor uma peça, ou uma carteira, ou uma bolsa, uma nécessaire, ela fica um produto bem sofisticado, porque o resultado final dela é bem interessante. Vou dividir o vídeo em duas partes, porque eu já tinha gravado todo um vídeo para vocês, como eu tinha prometido, e como eu tinha postado na página, só que nos últimos minutos ele corrompeu e eu vou ter que fazer um novo vídeo, né? Então, para não correr o risco disso acontecer novamente, eu vou dividir ele em duas partes. Então, vamos iniciar a técnica. Nós vamos precisar de retalhos, todos esses materiais que nós vamos precisar, com exceção do filó e da manta, eram materiais que iria para o lixo. Por isso que a gente chama essa técnica do lixo ao luxo, porque a partir dessa composição nós vamos estar construindo um novo tecido, que pode ser usado em detalhes de qualquer peça. Então, para iniciar, nós vamos aqui fazer uma carteira hip chic, né? Então, nós vamos usar materiais, todos os materiais recicláveis. Então, nós vamos precisar aqui, para iniciar a técnica, como nós vamos usar só na aba dessa carteira, nós vamos precisar de um retângulo de manta de 12 por 35 e o mesmo tamanho no filó. Aqui vocês podem usar filó, podem usar voal, pode usar voal cristal, pode usar qualquer tecido que mantenha transparente, que seja transparente. Então, nós vamos iniciar colocando esses retalhos. Vocês podem escolher um tom só, podem fazer bem colorido, né? Eu aqui vou fazer em azul, porque nós vamos trabalhar depois com calça jeans. Então, nós vamos fazer, eu escolhi trabalhar com predominando o tom azul. Então, nós vamos aqui preenchendo essa manta. O nosso objetivo realmente é preencher essa manta com todos esses retalhos. Esses retalhos são aqueles que ficam na lixeirinha que a gente tem no lado da máquina, que geralmente acabam indo para o lixo, né? Então, a gente vai aproveitar todos aqueles retalhinhos. Os maiores vocês podem usar por baixo, assim, para fazer uma cobertura melhor. E jogando os mais miúdos por cima, para ir fazendo essa composição. Ó, aqui nós não vamos precisar muito, porque é pequeno, mas vocês podem usar isso aqui para fazer em qualquer tamanho. O que vai definir? O tamanho da manta que vocês vão usar. Aqui, então, as linhas, todas aquelas linhas que a gente acaba dos acabamentos, né? Então, que também, na verdade, essa técnica a gente trabalha muito com aquele material da lixeirinha do lado da máquina. A gente vai, ó, eu coloquei azul com vermelho, porque como vai ser jeans, vai ficar uma composição bem legal. Ó, vocês podem tramar bem, podem perceber, ó, que a manta fica completamente coberta. Não precisem, e aqui também, ó, alguns restinhos de renda, de grega. Qualquer
qualquer material que vocês queiram, que vocês achem interessante reaproveitar. Bom, feito essa cobertura, feito toda essa cobertura, ó, vocês podem perceber que tá bem coberto, ele fica meio gordinho, porque enfim a gente vai só jogando os retalhos em cima. A gente vem com o filó e prende com alfinetes, ó. Vocês alfinetem bem, porque depois disso nós vamos para a máquina fazer um quilt com o objetivo de prender todo esse retalho, de fixar ele todo na manta. Então, para não correr o risco de depois escapar, vocês alfinetem bem. Ó. Ó, ele fica bem alfinetado. E agora a gente vai para a máquina e faz um quilt livre aqui por cima. Quem não tem a máquina de quilt pode fazer um matelaçado ou simplesmente fazer uma costura aleatória aqui, uma costura reta aleatória, porque o objetivo realmente é prender todo esse retalho que a gente colocou por baixo. Então, eu vou fazer isso e já retorno com vocês. Assim, então, fica o nosso tecido. Depois que vocês fizerem o quilt ou fizerem, né, a costura para prender todo aquele retalho, vocês deem uma refilada, porque fica cheio de fiapos, né, sobrando, pra gente poder dar continuidade ao trabalho. Mas olhem como fica interessante essa técnica. Então, pra gente começar a confecção da nossa carteira, eu aqui tô usando o tecido que eu tô usando é uma calça jeans, né, perna de uma calça jeans. Esse aqui é o molde da carteira. Essa carteira ela é confeccionada com um molde só, né? Ela não tem vários recortes, é um só. O que define ela são as costuras. Eu vou estar disponibilizando na minha fanpage e também no blog, porque tem muitas pessoas que estão com dificuldade de achar os moldes na fanpage. Então, eu criei um blog novo para disponibilização de moldes, que vai estar o endereço direitinho ali na descrição do vídeo. Então, pra gente depois dar continuidade, então a gente vai precisar de um pedaço de tecido, o tecido de fora, né, o tecido principal, de 40 no tamanho de 40 por 37. Na parte de cima, a gente então vai achar o meio, na parte superior, acha o meio, marca. A mesma coisa a gente faz com o tecido que a gente acabou de fazer, que isso aqui vai ser a aba da nossa carteira. A gente coloca meio com meio. Ó, meio com meio. Passa uma costura reta aqui. Vai desvirar e depois vai recortar, vai riscar e recortar o molde. Cuidando para que essa emenda aqui, esse risco, fique exatamente na costura que nós vamos fazer nessa emenda, que nós vamos fazer do tecido principal com a aba. Então, eu vou fazer isso e já volto com vocês, pra gente dar continuidade. Retornando, então, já com a aba emendada e recortado o molde. É isso aqui que eu tava falando pra vocês que tem que cuidar, ó. Essa parte da aba do molde, ele tem que coincidir exatamente com essa costurinha aqui, ó, pra gente fazer o recorte do molde. Então, feito o recorte do molde, a gente coloca uma manta, a minha já tá colocada e colada, para dar uma estrutura bem boa para essa carteira. Depois, feito isso, a gente vai para a máquina e faz um quilt. Quem não quiser fazer um quilt, não tem problema, mas daí tem que fazer uma costurinha de segurança aqui para que a manta não se movimente, né? Então, pode fazer um quilt, pode fazer aquele matelaçado, mas quem não quiser fazer nenhuma dessas opções, então faz só uma costurinha de segurança aqui para segurar essa manta no tecido. Vou fazer isso e já volto com vocês pra gente começar a montagem da carteira.
Bem, então foi feito, né, nós quiltamos todo ele, ó, ela fica bem estruturada. E agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as costuras laterais, que é o que vai montar a nossa carteira. Ó, ela é bem simples, é só juntar os cantinhos. Ó. Costurar bem costuradinho os cantinhos. E a lateral. Cuidando para que fique bem encontrado aqui, ó. Ou melhor, que sobre um dedinho aqui, ó. Que na hora de nós costurarmos o forro, isso faz diferença. Então, ela fica bem, a costura dela é bem simples. É uma peça relativamente fácil, mas que o resultado final dela fica muito legal. Como eu já disse para vocês, essa técnica dá uma certa sofisticação para a peça, bem interessante. Ó, sempre deixando um dedinho aqui, que sobe no dedinho, para depois, na hora de nós pregarmos o forro, facilitar aqui nessa emendinha aqui, tá? Então, eu vou fechar e já volto. Ó, podem perceber, ó, que fica um dedinho antes de começar a aba, que isso aqui vai facilitar, não esqueçam desse detalhe, que isso aqui facilita muito na hora da colocação do forro, porque tem um segredinho no colocar o forro. Tá ok? Então, eu vou pra máquina, vou fechar e já retorno com vocês com ela fechada e finalizando essa nossa primeira parte de vídeo dessa nossa aula. Então, tá aqui a nossa carteira já toda costurada, ó, vocês podem ver que a costura é bem simples. Vamos desvirar para vocês verem que ela já tá, ela fica muito bem estruturada. Ó. Vai ficar uma carteira bem interessante, bem hip chic mesmo. Então, aqui a gente encerra a nossa primeira parte do vídeo com a carteira, com a parte de fora da carteira toda já finalizada. Para a segunda parte, então, vocês já providenciem, já vamos iniciar. Eu gostei dessa história de 2 partes, porque dá tempo da pessoa acompanhar junto com o vídeo, né? Então, vocês já preparem para o forro, né? O recorte do molde. No forro não precisa deixar de margem de costura, porque é interessante que ele fique um pouquinho menor. Só a aba que é interessante, que é preciso vocês deixarem uma margenzinha de costura. No restante do molde não precisa. Então, para iniciar a nossa segunda parte, então a gente vai já iniciar, né, com a aplicação do forro. Outra coisa também que é importante, para que vocês possam acompanhar já com as peças de vocês em andamento, providenciar um fecho bem bacana. Para cá tem uns de metal, tem uns de couro, né, um fecho bem bacana. Eu vou escolher um ali para que a gente possa fazer um fechamento bem legal. Se vocês não quiserem fazer o fechamento com um fecho externo, a gente pode fazer um fechamento. Pode ser feito também, se não quiser botar aqui, né? Pode fazer um fechamento com botão imantado, que também fica bem interessante. Então, aqui a gente então encerra a primeira parte do vídeo, né? Esse vídeo, na verdade, é o primeiro. Eu quero lançar alguns com peças feitas a partir de reaproveitamento de retalho, pois enfim, nós estamos em épocas de crise, que não dá para ficar comprando tecido, e tem muitas técnicas interessantes, né, como essa aqui, que dá pra gente usar muito retalho que a gente tem, porque qualquer
qualquer artesã que trabalhe com a costura criativa, com patchwork, enfim, com a questão de retalhos e com a questão da costura, acaba acumulando muito retalho. Então, nos próximos vídeos eu pretendo trazer umas ideias bem interessantes aproveitando retalhos. Nessa, por exemplo, aqui, além de a gente aproveitar bastante retalho, a gente ainda está fazendo, né, a reciclagem de tecido de uma calça jeans. E vocês vão ver, podem acreditar que o resultado vai ser surpreendente. Então agora a gente finaliza e logo em seguida a gente já vai para a segunda parte.